O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quinta-feira que a casa possui maioria muito considerável para conseguir aprovar duas PECs. Claro que a gente vai tratar disso ao longo do programa e, inclusive, tem a informação aqui, o parlamentar se referiu àquela PEC que altera as regras para decisões individuais de magistrados e aquela outra que estipula um mandato de 8 anos para os ministros. Ele, inclusive, sinalizou que o Senado vai continuar a discutir esses temas, mesmo que desagrade aos ministros do Supremo Tribunal Federal ou a setores do Senado. E a gente, claro, vai começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. O Mota está conectado. Então vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mais um capítulo dessa mobilização de parlamentares para promover ajustes na Suprema Corte. Agora, Rodrigo Pacheco sinaliza que essas propostas teriam votos favoráveis suficientes para aprovar e promulgar essas PECs. Essas tratativas indicam, inclusive, que essas propostas poderiam ser aprovadas neste ano. Como avalia todo esse cenário? Foi um avanço surpreendente até do Senado Federal? São ajustes na democracia. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. A existência dessa maioria considerável no Senado e a declaração do deputado Arthur Lira provavelmente tem a ver com essas pautas polêmicas que têm sido levantadas algumas vezes de uma forma precipitada, como drogas, aborto, imposto sindical. Esse incômodo, na verdade, não é só da maioria do Senado, eu diria que é da maioria da sociedade. Essa medida que limita as decisões monocráticas, eu interpreto como uma medida a favor do equilíbrio, a favor da sobriedade, a favor da democracia, porque não existe receita de bolo para a democracia. Todas as democracias experimentam momentos difíceis. Eu já contei várias vezes aqui episódios do choque entre o presidente Franklin Roosevelt, presidente americano, e a Suprema Corte, quando ele tomou o poder, quando ele chegou no poder, Franklin Roosevelt não tomou o poder, ele foi eleito. Quando Franklin Roosevelt foi eleito, a Suprema Corte era uma Suprema Corte conservadora. Depois de 4 anos de mandato, Franklin Roosevelt transformou a Suprema Corte numa Suprema Corte progressista. O melhor caminho para resolver esses impasses constitucionais continua sendo o da autocontenção. É quando um poder decide não interferir numa questão porque entende que aquilo seria tratado melhor por outro poder. A Suprema Corte dos Estados Unidos recebe, em média, por ano, 8.000 pedidos de julgamento. Desses 8.000 pedidos, menos de 100 são aceitos. Esse é o caminho. É isso, a gente segue analisando essa, que é uma das principais notícias do dia. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mudanças à vista no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, sinaliza que já teria votos suficientes para aprovar essas PECs em discussão. Inclusive, talvez isso aconteça neste ano, é isso, Zé? Mas o clima está mais ameno, viu? Nós vamos falar disso mais tarde aí, na comemoração dos 35 anos de Constituição brasileira, né? Constituição de 88. E houve uma conversa ali, depois falamos mais sobre isso, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E uma boa noite especial a você. Nós nos sentimos muito mesmo prestigiados aqui com a sua presença no original Pingos nos Is. É isso aí. Olha, o Congresso Nacional tomou uma decisão política. É assim, quando uma decisão política é tomada, as coisas andam no Congresso. E é por isso que se aprovou uma emenda à Constituição na toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal em 40 segundos, menos de 1 minuto, para se ter uma ideia. No Senado a coisa anda mais rápida em se tratando de emenda à Constituição, porque não precisa da tal comissão especial que é necessária na Câmara. No Senado não, vai direto ao plenário. Não é por acaso, nada em política é por acaso, e não foi por acaso que a situação foi tão rápida. Um senador poderia levantar o braço e dizer verificação de quórum. Pronto,
a coisa não andaria. Mas ninguém pediu verificação de quórum, então foi aprovada a emenda à Constituição. A emenda, ela sofre um rito especial, a emenda à Constituição, e ela deve ter quórum qualificado, ou seja, é preciso votos físicos no plenário de 49 senadores para aprovar a emenda à Constituição. Então não é possível votar mais no plenário da mesma maneira, né? De uma maneira, é o voto simbólico que se chama aqui. É o voto onde a pessoa só mexe na cadeira e tudo bem. Então é preciso colocar lá os dedos. Mas existe uma decisão política de aprovar pelo menos alguma coisa. Já está também definido que não haverá grandes mudanças, não. E respeitando, inclusive, o que os ministros do Supremo chamam de autocontenção. A ex-ministra, a ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, fez essa chamada autocontenção. Ela determinou, mudou o regimento ali, dizendo que se um ministro pedir vistas, ele não pode ficar muito tempo com o processo encalhado, tem que ser 1 mês e volta para a pauta. Definiu também que quando alguém dá uma decisão monocrática, que imediatamente pode ser em 2 semanas, o assunto vai ao plenário. Então, alguns senadores aceitaram esta autocontenção. Outros não e querem continuar com esse debate, né? E o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele mudou ali a sua postura, sofreu um desgaste muito grande em não apoiar o próprio Senado contra decisões e contra posturas do Supremo Tribunal Federal. Então o ambiente mudou mesmo no Congresso Nacional e é natural que o Supremo também tenha mudado um pouco, muito pouco, a sua postura. Isso aí é aquela velha história, né? Vamos fazer uma mudança para ficar tudo do mesmo jeito. Mudar o regimento interno do Supremo para evitar uma aprovação de uma PEC no Congresso Nacional. Inclusive, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, conversou hoje com os jornalistas e fez comentários e falou sobre essas PECs que podem limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu me lembro que muitos criticavam, que chamavam de inércia do Senado, inércia de Rodrigo Pacheco, sobretudo em relação à possível invasão de atribuições entre os poderes, e a gente viu uma mudança rápida e substancial nas últimas semanas. Você até chegou a atribuir ontem a possibilidade disso ter acontecido, porque Rodrigo Pacheco não vê mais possibilidade de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Alguma correlação entre essas coisas, Dantas? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, Beraldo e toda a nossa audiência. Olha, sim, inclusive ontem eu estava num evento do PSD e conversando com diversas lideranças partidárias ali, ficou muito claro. E o Pacheco já está pensando em 2026, está pensando no governo de Minas. Algumas semanas atrás eu levantei essa hipótese, eu comecei a enxergar essa opção do Pacheco por pautas, inclusive, de perfil conservador. Ele está enxergando a eleição ao governo de Minas, está fazendo isso agora porque ele é presidente do Senado. Do momento que ele deixar a presidência do Senado ali no início de 2025, ele não terá mais esse poder. Então ele precisa fazer o que é possível agora para depois mostrar o que fez ao eleitor. E naturalmente ele está enxergando neste eleitorado, à direita, a sua grande salvação política. Então o Pacheco vai brigar pelo eleitorado de direita, inclusive pelo eleitorado liberal, aquele eleitorado que é ali, que ficou capturado aí pelo Zema, e ele vai realmente para a briga para o governo de Minas Gerais. Então, isso naturalmente
a política ela é feita de circunstâncias, né? São os homens e suas circunstâncias. E pode ser que num embate desse a sociedade acabe sendo beneficiada. Nesse caso, eu acredito que sim, que esse embate, se a gente pode chamar assim, vai beneficiar a sociedade. Aliás, vai beneficiar a República, vai beneficiar a democracia, justamente ao restabelecer alguns limites que parece que foram rompidos e esquecidos nos últimos anos aí. Ela recoloca o STF ali na sua caixinha, já que o STF não teve a autocontenção necessária para se recolocar, o Congresso está fazendo isso. O Pacheco, ele falou uma coisa muito importante, falou: quem faz lei é o Congresso. Uma coisa óbvia, né? Mas que precisa ser repetida todos os dias. Quem tem a prerrogativa de fazer lei é o Congresso. Então, quando ele fala, tem a PEC aí, está discutindo, né, a questão dos mandatos dos ministros, ou até de idade mínima, hoje já começaram a falar de idade mínima. A gente, né, vinha comentando isso dias atrás, eu defendo isso, defendo que haja uma idade mínima, que se suba a régua para uma idade mínima para ministro do Supremo. E, naturalmente, essas pautas já estão sendo encaminhadas. Essa reunião de lideranças hoje no Senado definiu que essas pautas serão avaliadas e aprovadas aí, esses projetos todos, até o fim do ano. Estamos falando aí, inclusive, até de propostas que estavam um pouco fora ali do horizonte de trabalho, como a de unificação do pleito eleitoral. Em vez de a gente ter aí a cada 2 anos eleições, nós teremos a cada 4 anos eleições gerais que incluam todas, inclusive as municipais e as majoritárias, todas juntas, com presidência, com tudo. Essa é uma proposta que o Pacheco promete aprovar esse ano ainda, assim como essa PEC dos mandatos e a PEC que foi aprovada na CCJ, já a questão das decisões monocráticas e também essa do limite mínimo de idade. Nós temos ainda a reforma tributária, que naturalmente é uma demanda de todos, mas que ainda precisa ser trabalhada. E aí esse calendário se estendeu um pouquinho mais. Já estamos falando de aprovação em outubro, vai ficar para novembro. Por quê? Porque os prefeitos, as prefeituras têm feito muita pressão, eles serão muito prejudicados nessa reforma tributária, especialmente com a criação desse tal de Conselho Federativo. É preciso eliminar essa figura jurídica do texto da reforma tributária. E, por fim, a PEC antidrogas. Está aí também o Pacheco avançando nesta PEC que vem se contrapor àquela decisão que foi iniciada, né? O julgamento foi iniciado para se discutir porte de drogas, porte de maconha, a liberação do porte de maconha. Essa PEC vai impedir essa liberação. Então, é isso. Quem legisla é o Congresso. Ação e reação. Inclusive, o Dantas disse sobre projetos que estipulam e estabelecem idade mínima para um jurista ou um indicado entrar no STF. Nós tratamos disso aqui ontem no programa. Até parece que os parlamentares nos acompanharam e talvez tenham alterado os projetos. Agora vamos conversar com o Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele voltou a falar da necessidade de um freio entre os poderes e dispositivos que possam justamente promover o equilíbrio entre esses poderes. Chegamos nesse momento, amadurecemos esse debate e é preciso votar projetos que promovam esses ajustes, Beraldo? Boa noite, Canhato, boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria e a nossa querida audiência que nos prestigia aqui nos Pingos nos Is todas as noites. Sem dúvida alguma, essa discussão, Canhato, é extremamente oportuna e eu acho uma pena que ela esteja se dando nessas circunstâncias aonde as linhas foram cruzadas diversas vezes e às vezes de forma truculenta, porque é sabido, a gente tem na composição do Supremo Tribunal Federal homens e mulheres extremamente experientes e preparados. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Cristiano Beraldo, enquanto a gente ajusta o sinal dele. Voltou a conexão? Beraldo, uma rápida interrupção no seu sinal, vou pedir que você retome o seu raciocínio e finalize, por gentileza. Então, a gente tem ali nessa composição do Supremo Tribunal Federal pessoas extremamente preparadas que podem
saber o que estão fazendo. Quando tomam uma decisão ou quando levam ao plenário uma discussão de repercussão tão ampla na sociedade, aonde o questionamento sobre os limites do Supremo fica ali muito claros, e mesmo assim eles decidem dar continuidade em decisões em relação ao marco temporal, em relação ao aborto, em relação às drogas e por aí vai, claramente eles estão procurando colocar a linha de separação entre poderes um pouco mais à frente, dar mais espaço ao Supremo Tribunal Federal, e isso não é saudável. É extremamente importante e necessário que o Congresso atue para restabelecer essa separação aonde ela foi concebida. Então, eu espero que esse tipo de manifestação do Congresso avance, seja concretizado em leis que sejam redigidas também de forma a terem o seu objetivo, o seu propósito sem discussão. Tem que ser coisa muito clara, porque também é parte da responsabilidade do Congresso entregar à sociedade leis que estabeleçam de forma muito objetiva os direitos e deveres aos quais elas se referem. Então, vamos ver, mas eu acho que essa iniciativa vai ser positiva para esse contexto todo que a gente está vendo desse conflito entre os poderes.